Alguns exames revelam o corpo, outros a alma. A poesia popular do Pajeú sempre examinou o que há de mais humano em nós: o sentir, o sonhar, o resistir. O projeto Poesia em Exame volta a percorrer a região, levando junto aos resultados de saúde um convite à reflexão, ao encanto, à identidade. Poetas de ontem e de hoje se encontram em nossas mãos, nos lembrando que a palavra também é cura, que o verso também fortalece. Porque a saúde também mora na cultura, na memória, na emoção. E a poesia é um remédio que atravessa gerações. Poesia em Exame. Um projeto do grupo Pronto Mais. Prontolab. 32 anos. Com você sempre. Atirada espingarda lazarina, vê cachorro acuado com tatu, um vaqueiro pegar um boi zebu, enfrentando os perigos da campina, gavião escondido na faxina, pra pegar pinto novo no oitão, um matuto soltando foguetão, avisando de um filho que nasceu, só conhece essas coisas quem viveu no cenário poético do sertão. Na madrugada, a solidão me invade. Só o silêncio é a minha companhia. A noite é longa, solitária e fria, e a mente aflita por sentir saudade. Tenho a alma repleta de ansiedade, dentro do peito um coração que bate, descompassado e que talvez me mate antes dos 30 anos de idade. Se quiseres parar, fique à vontade. Vais me dar de presente a eternidade da matéria, o espírito libertar. Não te incomodes, coração sofrido, pelos desgostos que tu tens sentido. Já tens razão de querer descansar. Poeta Nome de Jó, patriota, a qual mando um abraço. Boa noite, minha gente, bom dia e boa tarde, a depender da hora que vocês irão ver essa transmissão, até porque também fica aqui registrada na plataforma do YouTube, para você sempre voltar e assistir quantas vezes quiser. Aquele poema que lhe tocou, aquela música que lhe alegrou, fica aqui registrado para você sempre voltar e assistir. Já aproveito para pedir a vocês a dar um like aí para a gente, para essa plataforma aqui entender relevante o conteúdo e continuar indicando a mais e mais pessoas. Começo o programa agradecendo primeiramente a Deus, a Nossa Senhora de Fátima, a qual eu sou muito devoto, a Musa Poesia, que é o que nos une, é o que junta tanta gente bacana em torno do banquete da poesia, é graças à Musa Poesia. Hoje no programa tá diferente e bom demais. Eu recebo aqui em casa essa grande artista, essa grande poeta, que eu sou muito fã, não é de hoje, é de muito tempo, não só dela, mas do pai dela também, pessoa que eu assisti demais nos palcos, acompanhei demais as canções, uma boa parte da trajetória dele, o grande e eterno Valdir Teles. Muita gente conhece Valdir como o cara que cantou muito bem o sertão, que pegou muita causa social, mas também Valdir era um cara que não podia pisar muito no calo não, que tinha a resposta inteligente pronta, como por exemplo ele cantando com um grande e eterno também, Louro Branco, com aquela ruindade boa, Louro todinha. Louro Branco terminou um verso dizendo que a bunda de Valdir era tão grande que ia bater candomblé em Salvador. Aí Valdir deu uma resposta precisa, cirúrgica e ligeira, disse: esse monstro cantando é tão ralé que a pessoa tem pena de bater, papagaio velho só serve para comer, para dizer palavrão e dar o pé. Na família das aves você é, mas na fauna não foi reconhecido. Se essa noite eu chegasse a ser vencido, foi graças às loucuras do Senhor. Já dei tanto tabefe encantador que meu braço direito tá doído. Viu? Tá doído, viva, grande e eterno Valdir Teles. Hoje eu recebo aqui em casa essa menina, com todo respeito, com essa grande mulher, poetisa, uma das que eu sou muito fã, Mariana Teles, para um café com amigo e com poesia. Seja muito bem-vindo ao Diga Lá, Poeta, e à minha casa. Diga lá, poeta. Boa tarde. Hoje a gente tá como Dedé Monteiro me disse uma vez, esse moto nasceu numa conversa minha com o Dedé, um café com pão quente às 5h30, deixa a casa cheirando a poesia. Estou muito feliz de estar aqui, feliz de estar em São José. Preciso parabenizar muito o trabalho que vocês vêm fazendo através da LTV, do Diga Lá, Poeta. Vocês estão escrevendo uma página para o registro da poesia do Pajeú.
Estão trazendo aqui grandes nomes, tenho acompanhado, sou espectadora, fico lá assistindo, sou fã do trabalho, tinha vontade de estar aqui, é uma alegria ter conseguido estar aqui hoje, mas eu sou fã, especialmente da nossa poetisa. Meu pai dizia uma coisa, eu vou ser sempre a filha do Valdir, né? Mas às vezes ele, até para me chalerar, ele dizia, olha, tem canto que o povo já pergunta, o senhor é o pai de Mariana. Você tá desse jeito, você é o poeta Juan, mas também é o pai de Sofia. E você falando de Painho com Louro, Louro tem uma relação muito importante na história de Valdir. Valdir, quando começou a cantar, foi através do incentivo de Sebastião da Silva e Moacir Laurentino. Isso. Mas assim que Valdir sai de Patos, Valdir vai para Caicó. Louro, inclusive, é padrinho de casamento dos meus pais. E aí eles moraram lá em Caicó, e Louro foi dupla de Painho naquele período. E quando você vai ver a escola dos cantadores, esse repente ligeiro que Valdir tinha, ele se inspirava muito em 3 repentistas. Em Pedro Bandeira, em Louro Branco e em Sebastião da Silva. Valdir não tinha a ambição de ser um grande poeta ou de ser um grande cantador. Agora, ele gostava de ser reconhecido como um grande repentista, que é exatamente essa característica que você traz, do repente ligeiro, do improviso genuíno. Ele cantando em Monteiro com Raulinho Silva, e sempre as gerações da cantoria tiveram isso foi superado, mas por um tempo era essa divisão, né? E aí começou a dizer que a cantoria do passado era de improviso e a do jovem era mais balaiada, era mais construída. Uhum. Aí Valdir saiu dizendo isso de improviso. Eu comparo cantoria que não é improvisada, banana no carbureto que amadurece forçada. A gente com fome come, mas não tem gosto de nada. Tá doido. Então ele era, de fato, um apaixonado pelo repente, pelo improviso. Eu lembro muitas vezes ele brigando com o promovente no telefone, na discussão, porque às vezes um festival maior de teatro, o pessoal queria fazer o festival escrito, e ele dizia, eu não vou. Primeiro que eu não sei escrever. E segundo que eu canto melhor de improviso. Eu sou mesmo repentista, não é? Caramba. E aí o repente tem disso, não é todos os dias que você tá com a inspiração, vem a centelha, vem a novidade do repente, a novidade do verso. Sim. E ele era um apaixonado pelo repente, apaixonado por isso aqui. Outro verso de improviso dele, cantando lá nos Grossos, cantando com o João, eu tava nessa cantoria, inclusive, tinha mais gente daqui, tinha Ricardo Moura, uma cantoria gigante, período meio chuvoso. E aí João terminou um verso dizendo, o meu pai era tão pobre que ia para a feira a pé. E Valdir, lembrando da infância dele ali nas Melancias, Buenos Aires, Serrinha, disse, pai vinha de São José com uma bolsa na mão. Minha mãe abria a bolsa e me dava a banda de um pão que se ela desse o inteiro faltava para o meu irmão. Tá, então são criações que só o repente permite ter. A gente pode se trancar aqui e pegar a caneta do mundo todinho, não consegue escrever, porque é só a centelha divina do improviso que permite a gente ter esse lampejo divino do repente da cantoria de viola. Tá, você quer ser inteligente, minha gente. Eu imagino o orgulho que Valdir tinha e tem e sempre terá de você, até porque eu tenho uma poesia viva aqui em casa também, só eu sei o orgulho que eu tenho dela. E a gente, enquanto pai, enquanto amante e defensor dessa arte, como seu pai foi, seu pai cantador de viola, eu da poesia de bancada e mesmo assim muito mal feita. Mas a gente tem muito orgulho quando vê nossos filhos caminhando pelos mesmos trajetos que a gente caminhou. E você com essa bagagem todinha, não só de Valdir, mas de tantos cantadores, que a gente estava tomando um café e você contando alguns fuxicos, que o seu quarto, por exemplo, servia para os quartos cantadores. Não era aí? Era, lá em casa. O pai não tinha uma máxima lá em casa que era assim. Dizia com manhã, Maria, tanto faz eu estar em casa como eu não estar. O cantador de viola, ele é o meu irmão. O dinheiro que eu trago para casa, eu não ganhei sozinho. Precisou que eu sentasse junto com um colega. Então, a minha família são os meus colegas. Quem chegar aqui, se eu estiver viajando, se eu não estiver, é para você atender e receber como se eu estivesse. Então, muitas e muitas vezes, esses cantadores vinham com o painho, e muitas vezes eles estavam sem painho. E aí era Zé Cardoso lá em casa, depois as viagens, vamos cantar, vai para Teresina, Festival de Teresina, era 2, 3 dias ali, os repentistas dentro do carro. Eu tenho muitas lembranças de alguns específicos. Sebastião da Silva é o que eu tenho mais lembrança. Ali na minha infância, foi o cantador que mais cantou com Valdir, foi Sebastião da Silva. E tem um detalhe, Juan, eles também, enquanto dupla, os que mais ganharam o primeiro lugar.
Ixi, Você pode perguntar isso a qualquer apologista, que eles vão dizer que os principais congressos, Valdir e Sebastião ganharam o primeiro lugar. E aí, depois de Sebastião, uma lembrança muito viva de João Paraibano. João e Valdir, já na minha juventude, essa região inteira, Valdir e João. E aí o meu cantador, Sebastião Dias. Sou fã de todas, apaixonada pela cantoria de viola como um todo, mas Sebastião é aquele cantador que até hoje eu escuto com muita frequência e me emociono. Você falando de paternidade e de poesia, Sebastião Dias cantando com o painho disse: agora a sua filhinha brilha como você brilha. Nem sei quais são os maiores, para dizer numa cestilha, se são os versos do pai ou os sonetos da filha. doido, me arrepiei. Aí Paião respondeu: tenho filhos e a filha que com arte colabora. Quando eu morrer, ela fica desfrutando a sua aurora, que fazer mais do que eu faço, ela tá fazendo agora. Eita danada. Isso é uma herança que não se perde nunca. Coisa linda. É o que aquece o coração da gente. É mesmo. Ô Mariana, eu trago muitas mulheres no programa e eu gosto demais quando as meninas vêm, porque como eu disse a Lara, vocês têm uma forma diferente de ver a poesia. Não que nós homens não tenham, mas o homem ele é dotado um pouquinho de vaidade, sabe? Eu percebo que muitos querem mostrar e provar que sabe. A mulher não, ela quer trazer essa essência, essa ancestralidade de um povo que pisou nesse chão, nessa água antes delas. E o que eu acho mais bacana é esse dinamismo que muitas mulheres têm. Lara, por exemplo, ela diz: não, eu larguei tudo, eu quero ser doceira, é isso. Quem é Mariana Teles no miolo? O que é que faz? Em que é que trabalha? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque na minha ótica, eu gosto de ver poesia em tudo. A poesia está no belo, né? Poesia é muito abstrato. E eu acho muito interessante quando alguém utiliza a poesia para se tornar um grande profissional, ou utiliza aquela profissão para, através da poesia, conseguir alcançar uma pessoa. Quem é Mariana Teles no miolo? Esses dias eu estava procurando uns cadernos antigos e tem algumas coisas que elas vão sempre nos definir antes da gente. Você vai perceber isso quando você for ficando mais velha, que onde a gente nasce é muito importante. Como a gente nasce também é muito importante. E o que a gente se torna no caminho depois disso é só resultado desse plantio da infância. Isso. Eu sou sertaneja, de hábitos sertanejos. É uma pessoa que consegue conviver e respirar o sistema sem perder o encanto e o brilho no olho pelo simples, pelo belo. Eu nasci mulher, sertaneja e aprendi a ler com poesia. Então, qualquer coisa que eu fosse fazer depois disso ia ser muito menor do que essas três condições. Mas eu sempre tive muita certeza que a poesia ela me deu tudo que eu sou. Porque foi a poesia de meu pai que me fez gente, que me alimentou, que pagou os meus estudos. E aí, entrei na faculdade de 15 para 16 anos, sou advogada. Terminei o curso de Direito na Universidade Católica de Pernambuco. Fiz especialização em administrativo, em gestão, governança e setor público. O mestrado em Direito Econômico e Desenvolvimento. E eu sempre vi que a academia, o ensinar, era onde iria estar a minha verdadeira vocação. Porque a poesia me trouxe uma coisa que é gostar de gente. É gostar de gente, de pessoas. Mas o direito me levou para o jurídico corporativo, para o universo das empresas que dialogam com o setor público. E me trouxe uma visão de mundo que a gente fala o seguinte: a gente diz muito que a corrupção tem que ser combatida e a gente adota um discurso fácil que ela está no órgão público. Mas é tudo um ecossistema. Sim. É um ecossistema. Se a gente não tiver advogados éticos, empresas éticas que contratem com o serviço público, se a gente não tiver tribunais éticos que julguem aquelas demandas, órgãos de controle realmente independentes, não vai adiantar a gente mudar um presidente da República ou mudar um governador ou uma governadora, porque a cadeia ela se retroalimenta. Sim, sim. Como diria Nicholas Luhmann, é a reprodução autopoética do sistema. Então, eu sou advogada, especialista em administrativo, especialista em gestão, governança e setor público, mestrando em Direito e Desenvolvimento e sou gestora de departamento jurídico. O que é que eu faço hoje? Eu lidero um time que cuida do jurídico de diversas empresas. E aí você me diz uma coisa: mas onde é que está a poesia nisso? Eu vou te dar 2 exemplos. Fui despachar um processo há uns 5 meses atrás, no TJ da Paraíba, e agendei com o desembargador e fiquei na antessala
desembargador Inácio Jara aqui de Teixeira. E fiquei na antessala aguardando ele me chamar. Quando ele ia saindo com outro advogado que tinha acabado de ser atendido, que ele me viu, ele não me apresentou ao colega como advogada. Ele me apresentou como poetisa e com muita gentileza, com muita generosidade. Só olhar maior que nós temos. Eu disse, não, estou só com um processo para despachar com o senhor. Essa poesia que me deu senso crítico, que me deu consciência política, que me deu senso de justiça social. Esses dias eu vi uma frase na internet que eu gostei. Disse assim, é uma trend, né? Acho chique. Acho chique. Aí tinha um post que era assim, acho chique quem nasceu rico e se tornou de esquerda. Aí a menina comentou, acho chique quem estudou, mudou de vida, mas continuou de esquerda. E quando a gente fala da dimensão direita e esquerda, as pessoas hoje, elas perderam o senso ideológico. Elas não sabem mais o que é direita ou esquerda. Elas reduzem isso a personagens. Mas elas nunca leram um livro do que forma a base ideológica da direita, muito menos da esquerda. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu entendo que a poesia, ela precisa permear tudo aquilo que nós somos e a forma como nós sentimos o outro. A forma como a gente entende que o mundo pode ser melhor, que as escolas públicas possam entregar resultados melhores para a sociedade. Eu sou orgulhosamente, Juan, e isso eu gosto de registrar, filha da escola pública. Eu e diversos colegas aqui de São José, nós fomos da primeira safra desse programa de educação integral, lá de 2010. E aí é maravilhoso ver a quantidade de gente que saiu das escolas públicas aqui de São José do Egito e que estão construindo a vida e deixando as suas contribuições no mundo. Quando a pessoa diz assim, como é que você gostaria de ser lembrada? Eu me considero uma boa profissional, até porque eu estudo muito para isso. Mas eu acho que a advocacia, ela nunca vai me resumir. Bonito. Ela nunca vai me resumir. Ela vai ser sempre o meu ofício. Eu sou advogada há 10 anos. E eu optei por uma advocacia sem holofotes. Eu teria todas as condições naturais de ter feito da advocacia uma plataforma muito mais visual do que orgânica de entrega. E eu não entendi que estava ali o meu propósito. Eu entendi ela como um objeto, uma ferramenta de poder impactar realidades, construir resultados, não por mim, mas pelo que eu fazia. Painho tinha uma vontade muito grande que eu fosse para o tribunal do júri. Eu lembro que uma vez ele chegou lá em casa em Recife, pegou uma prova de penal, que a professora tinha feito um comentário, não era nem penal, era de criminologia, elogiando. Aí ele disse, minha filha, com seu talento, disse, pai, nunca. Eu sempre senti que não estava aí. Porque eu gosto tanto de gente que eu não saberia lidar com a miséria humana na sua maior dimensão. É bonito. Não saberia, não teria vocação para isso. Concurso público também não seria minha vocação. Então, graças a Deus, eu me encontrei para poder pagar minhas contas, mas a advocacia ela é meu ofício, mas não me define. Bonito. O que sempre vai me definir é ser sertaneja, ser filha de Valdir. Tem até um verso que eu gosto muito dele, nem sei se eu lembro, viu? Se eu errar, você me desculpe. Uma vez a pessoa disse, você é a caçula do patrão, por conta da música que Painho cantava. E aí eu disse, não nasci a caçula do patrão. Lá em casa a riqueza é bem pouquinha. Pai só tinha o amor pela serrinha, o chapéu, a viola e o seu baião. Mas foi antes de tudo um cidadão, respeitado no dom e no agir. E na vida, se eu não conseguir ir além dessa história e seus capítulos, nem preciso ganhar milhões de títulos. Basta ser a caçula de Valdir. Eita, danado. Bonito. Maria. Minha gente, que programa retado, que programa bom. Aproveito para pedir a você, pega esse link aqui, encaminhar aí no grupo dos amigos, nos seus contatos, para mais e mais pessoas verem essa transmissão. Dá um like aí pra gente, para a plataforma aqui do YouTube entender relevante o conteúdo e continuar indicando a mais e mais pessoas. Aproveito também para agradecer aos nossos parceiros, a Elo TV, o Prontolab, todo o grupo Pronto, Prontocard, Prontoclínica, Prontofarma e Prontomed. Graças aos parceiros é que a gente consegue fazer esse quadro e aí tem muita coisa ainda para acontecer. Nós estamos com quadros novos aqui no Diga Lá Poeta, que é o Diga Lá Poeta na Estrada. Nós fizemos recentemente lá na Princesinha do Pajeú, em Tuparitama, com Antônio Carneiro e toda aquela safra de cobra boa.
A Tem cidade outros... mais bonita do A Pajeú. cidade Eu vou puxar o quadro para São José, mas vou deixar tu dizer aí, viu? São José é a maior. Mas fiquem ligados aí, ó. Quem não conhece a gente ainda, colocar aí Diga Lá Poeta. Só tem nós mesmos no Instagram para você ficar por dentro de tudo. Segue também a poeta Mariana Teles para posta muito pouco. E o meu ainda é privado. É privado ainda. Mas aqui é um post de conhecimento. Ô Mariana, para a gente continuar o nosso baião, e eu sei que já a poeta quer conversar com a poeta. E essa Uma mesa está princesa do Brasil. recheada, minha gente. Hoje a minha casa está pesada de tanta poesia Todo boa. mundo dando pra juiz aqui. Ô Mariana, é inegável essa relação de amor, primeiramente, com o Valdir, mas também de admiração. O que eu acho muito bonito na sua poética é porque eu percebo que você bebe de várias fontes, de vários cantadores, e também do seu pai de vários estilos. Como eu disse, como é notório, seu pai ele falou muito bem sobre vários e todos os diversos temas. Mas um tema me chamou a atenção, que era justamente Valdir ser advogado, sem ser advogado de fato de direito, mas um advogado, digamos assim, da vida. Em toda causa social, o Valdir, ele pegava para ele Tinha uma e sensibilidade social brigava. absurda. É daí que pega esse teu lado advogado de fato, de carreira, de preocupação, de trazer poesia para dentro, desse olhar mais humano. Painho tinha uma sensibilidade social aguçada, uma sensibilidade política muito grande e uma sede de conhecimento. Eu lembro eu com 4, 5 anos de idade, aprendendo a ler, aprendi a ler muito cedo. Painho chegou com um livro lá em casa, inclusive eu revi esse livro hoje, era um livro verde. Quem é quem na história do Brasil? Era só biografias. Pronto, matei a charada. O livro era dos anos 2000, que era aquele momento de comemorar 2000 anos do Brasil. E esse livro era uma edição comemorativa. E aí, o que era que Painho fazia? Painho ficava me perguntando as biografias que estavam lá. Aí ele dizia, quem foi Brizola? Caramba. Quem foi Miguel Arraes? Quem foi Getúlio? Quem foi Juscelino? Você sabia que Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na academia através do livro O 15, que era sobre a seca? Então, assim, Painho tinha uma vastidão de conhecimento, ela era com futebol também, perguntava muita coisa de futebol. E ele gravava, nesse período eleitoral, ele gravava muitas músicas de políticos. E aí, várias vezes eu vi Painho não aceitar contratos. A minha mãe vive sã que pode confirmar isso. Precisando do dinheiro, porque era a fonte de renda dele, e ele não aceitava porque o senso ideológico dele não batia com aquilo. Então, ele era muito leal a dizer, eu só canto o que eu acredito. Caramba. E a gente tá só há 8 dias do Dia dos Pais, né? Vou lhe pedir licença para restar uma poesia inédita. Por favor. E aí eu vou ter que ler, Sofia, se você me permite. Por favor. Você falou, eu nem ia recitar, ela nem estava no radar, mas como você falou de Valdir, eu lembrei dela. Eu não mandei pra ninguém, então se eu errar alguma coisa aqui, você me perdoe. Eu acordei no domingo e a gente tem que ressignificar as datas, né? Fui à missa e eu disse, eu não vou chorar. Hoje eu vou comungar, vou celebrar meu marido que é pai, mas eu não vou chorar. Sendo que a casa foi enchendo de gente, eu ali recebendo. Teve uma horinha que eu parei, me tranquei no quarto, disse com a poesia feita. Eu disse, tem dias, meu pai, que eu sinto como um sopro de brisa, o senhor chegar dizendo do que é que você precisa. Seu pai não tem, mas arruma. Não falta coisa nenhuma enquanto vive ele for. Deixa eu chegar de viagem, que sobração e coragem na alma de um cantador. Ah, meu pai, só nós sabemos dos seus sacrifícios tantos, da sua luta incansável cantando em todos os cantos. Mas do seu jeito menino, matuto, mas genuíno, sem aprender a fazer média. Nas suas tantas versões, me transmitiu mais lições que muitas enciclopédias. Minha mãe sempre contava, lá nas tardes da serrinha, o quanto o senhor sonhava em ter uma menininha. E eu também, em algum lugar, sonhava um dia encontrar um pai igual ao senhor. Seu sangue gerou o meu. Deus nos juntou e me deu tudo o que eu sei sobre amor. Mas o Senhor também é tudo o que eu sei de justiça. O Senhor me ensinou mais que Ohio, Harvard, Suíça. E até hoje o que eu faço carrega mais de um pedaço de generosas lições. De um pai quase analfabeto, mas gênio,
bardo e completo em qualquer das dimensões. Há quem fale do Senhor, meu Pai, pela cantoria. E é claro que o cantador, o Brasil aplaudiria. Há também, meu Pai, quem diga sobre uma presença amiga, humilde, pura e singela. Essa também me atrai, mas é falando do Pai que a sua história é mais bela. O Senhor foi tudo aquilo que o Senhor nunca teve. O órfão, aos 11 anos, foi o pai que não conteve. Nunca um sim para nenhum filho. Deu vida, deu sangue e brilho, deu sempre mais do que tinha. Foi muito além da medida. Deu mais do que a própria vida, deu sua alma inteirinha. Ah, meu pai, como é doído não lhe ver vendo os meus passos, para dividir tantas glórias, para preencher meus fracassos. Me tornei, meu pai, nem sei se foi mais do que eu sonhei ou que o Senhor gostaria, mas sigo com persistência, buscando a mesma decência que o Senhor mostrou um dia. Eu não me calo, painho, diante a uma injustiça, nem aprendi a conservar inveja, raiva ou cobiça. Carrega as imperfeições, tento engolir 1000 leões na selva diariamente, mas quando eu tiro o sapato, fico olhando seu retrato e choro escutando de repente. Ah, meu pai, hoje eu entendo quando o Senhor me dizia que mesmo estudo eu já tendo, dona de casa eu seria. Foi um homem que me disse que a mulher matuta ou mice só precisava se impor, ser fiel ao próprio jeito. E tudo que eu sei de respeito, eu aprendi com o Senhor. Tá doido. Nossa Senhora. Aí, depois que eu terminei a poesia, eu ainda não sou mãe, e aí eu disse, meu Deus, quando eu tiver meus meninos, eles vão ficar aqui escutando eu falar do meu pai de manhã, de tarde e de noite. Eu vou botar a cantoria para eles o dia todinho. Aí voltei lá na poesia, ainda fiz mais uma estrofe. Eu disse, meu pai, às vezes me pego pensando que brevemente, quando eu tiver os meus filhos, o Senhor não está presente. E eu fico aqui escrevendo para eles ficarem lendo um dia sobre o Senhor. E poder dizer assim, mamãe, vovô, era assim quando vi um cantador? Eita, me arrepiei todinho, Mariana. Foi o meu presente do Dia dos Pais para Valdir. Maria, para todos nós que somos pais, que amamos poesia, independente de ser pai ou não, receber uma coisa dessa, é impossível não se arrupiar, é impossível não sentir esse amor saindo de tu e brotando através das palavras. Genial, brilhante. Tudo que eu sei de justiça eu aprendi com o Senhor. Bonito, bonito. E eu acho de tantas causas nobres que Valdir defendeu, uma das mais belas que eu consegui de fato acompanhar de perto foi ver essa briga que ele tomou quando começou a transposição do Rio São Francisco. Muita gente contra, aquela de Valdir ferrenho ali mostrando, defendendo, porque só quem sabe os benefícios dessa obra, quem precisa da água. Né? Quem está nos seus apartamentos que tem água na torneira não sabe. E isso é ideologia. Não pertence exato. a uma cor, Não não pertence a um isso. partido, Isso. pertence a esse senso de mundo. Isso. E Valdir tinha muito isso, muito isso. Eu me lembro demais, nas eleições de 2018, a gente tinha Haddad e Ciro concorrendo. E eu votava em Ciro. Meu pai votava em Haddad. Eu tenho até essa foto até hoje. Eu cheguei em casa, eu disse, pai, a Unicap, a católica, vai receber Ciro para um momento com os estudantes. E aí o pessoal do DCE disse que eu ia falar ali, pensando no DCE. Deixa o chapéu de couro do senhor, que tem em Pernambuco, para eu dar a Ciro. Ele disse, tá aí conversando. Ciro é um doido, Mariana. Aí saiu, né? E aí eu fiquei, pai, me deixa o chapéu para entregar lá a Ciro, rapaz. Eu vou terminar meu discurso, ele tá todo pronto. Aí no final eu quero entregar, olha o amor de pai, até onde vai. E eu pegava um ônibus da Progresso Recife, que saía 12h30, 1h da tarde, mais ou menos, de Tuparetama. Eu tava botando a minha mala, o pai chegou com um chapéu de couro. Bibi, gosto muito desse não, mas melhor do que esse doido que tá aí, quero que você leva o chapéu. Agora, olha, quando você for terminar, você faça um setinho, aí você termina dizendo, vá para onde for preciso, leve o Brasil no juízo e Pernambuco na cabeça. Aí me entregou os pai, para quem não queria dar o chapéu, o senhor deu a queda do verso e o chapéu. Mas assim, pai teve uma grande característica dele, que ele nunca impôs nada lá em casa.
A gente teve muita liberdade para escolher o curso que iria fazer, para escolher em quem votar, para escolher o que ouvir. No auge da confusão das duplas, das gerações dos nonatos, pai comprava, pai me intrigado de Raimundo Nonato e Nonato Costa. Mas ele sabia que eu e meu irmão éramos fãs. Ele comprava o CD dos Nonatos, aí dizia, para vocês escutarem. Caramba. Esse CD dos meninos tá muito bom. Ixi. Tuparetama, teve uma eleição que eu votei num candidato, ele votou em outro, e a gente se respeitando muito. Então, essa matriz de decência, essa matriz de liberdade de pensamento, eu aprendi com eles. Caramba. Então, eu acho assim que quando eu penso em democracia, quando eu penso em bom senso, quando eu penso em justiça social, não tem como não pensar em Valdir. Falou da transposição, era o mote, né? Abra as portas do Rio São Francisco e mate a sede do povo do sertão. Teve até um verso dele, que ele diz, Senhor Bispo, não queira aparecer, colaboro com o nosso objetivo, que essa greve de fome sem motivo fez somente o sertão entristecer. O senhor está querendo interromper nosso sonho de ter transposição, porque tem água boa, casa e pão, e de sofrer como nós não corre o risco. Abra as portas do Rio São Francisco, mate a sede do povo do sertão. Maria, grande Valdir. Minha gente, eu vou passar a bola da vez agora para, de fato, para a poesia. Valdir, ele tem essa preciosidade em casa, e ainda tem, e eu tenho essa preciosidade aqui em casa. Vou deixar as duas poesias conversarem um pouco. Mariana disse, eu quero fazer um quadro. Mariana pergunta. Eu vim só entrevistar a Sofia. Sofia, que eu sou fã. Eu comecei a ver, eu me lembro do primeiro vídeo que eu vi de Sofia. Foi um vídeo ela recitando na igreja. Foi o primeiro vídeo que eu vi. E aquilo me tocou muito. Porque eu venho de uma geração, Sofia, que a poesia já fazia parte do nosso cotidiano. A gente já colocava a poesia na escola, a gente já colocava a poesia nessa vivência da gente. Mas eu vi poucas pessoas colocar com pureza, talento e verdade, como você. E aí eu me encantei, eu não sabia de quem Sofia era filha, eu não sabia quem era. Eu nem estava com o Instagram na época, eu comecei a pesquisar ali e descobri uma pérola que a vida, as mãos de Nossa Senhora estão lapidando para entregar cada vez melhor ao mundo. E aí eu tive outras surpresas, que além dessa poetisa doce, brilhante, de uma dicção, de uma entonação bonita, ela ainda é afinadíssima cantando. Eu disse, Sofia, você gosta de brincar de quê? Ela disse, de artesanato. Então você é um artista, você é genuinamente um artista na acepção, na dimensão mais completa da palavra. E eu sou sua fã. Sofia, eu agora vou pedir licença a seu pai para eu entrevistar. Queria que você me contasse qual foi a sua primeira poesia e como é que você descobriu, como é que você sentiu que a poesia fazia parte da sua vida? Foi assim, a minha primeira poesia foi quando eu estudava na autoescola ano passado. A professora de artes pediu pra gente cada um fazer uma poesia ou uma história. Aí eu comecei a fazer uma poesia do nada. Aí eu mostrei a papai, ele disse, não, isso aqui tá errado, tá em forma de texto, não é assim. Ele foi me explicando, tá. Aí... Que era a métrica. A métrica, como fazia as rimas. Aí daí surgiu minha primeira poesia. E como eu gostei e comecei a admiração pela poesia, foi sempre desde pequena indo pros festival, nas cantorias, ouvindo poeta, declamando, cantando. Aí começou esse meu amor pela poesia. Que coisa linda. A poesia ganhou um boneco, uma princesa, um talento maravilhoso. Que além de escrever, além de declamar, você ainda canta. Será que eu posso pedir uma música ou uma poesia? Pode. Pois já pedi. Uma música ou uma poesia, do que tiver no seu coração. Eu gosto muito de uma música que chama Absorto, dos Marinho. Ele diz: meu pensamento cigano me vestiu de branco pano e levou-me a reparar esse beijo que o luar provoca quando aparece, toca no mar e cresce, diminuindo o tamanho, fazendo que o nosso sonho seja igual a essa cor.
Meu pensamento mundano me deu pano azul turquesa e brotou essa beleza que é viver da incerteza do seu incerto sabor, do seu incerto sabor. Canção do tempo, estrela do dia, mostra que essa vida é cigana. Canção do tempo, estrela do dia, mostra que essa vida é cigana. Coisa linda. Parabéns, filha. Vai em casa. Mãe, tá gravando. Deixa ela, põe assim orgânico. Põe orgânico assim. Põe assim. Eu não queria nem rir, mãe. Pode dar um abraço, um cheiro. Pode dar um cheiro e um abraço, mãe. Não, mas Não, de formalidade não, põe assim. Tá todo mundo Mãe, em a casa. senhora fez Tô tendo igual. muito A senhora fez igual o Tarcísio Moura quando o verso é bom na cantoria. Eu sou louca por poesia, eu não sou poeta, mas você me impressionou. Obrigada. Você- Agora a senhora sentiu o que eu sinto nos vídeos. Eu vejo em você o que vi em Mariana quando ela tinha sua idade. Sendo que eu não cantava, mãe, até Eu não mandava, mas escrevia. E você lembra? esse corte foi outro, não quero esse corte. Dá um abraço nela, fiquei assim. Sofia, você ganhou. Olha, você ganhou a segunda fã lá de casa, viu? Que a primeira sou eu. Você ganhou a segunda fã lá de casa. E olha, manhinha, ela é muito difícil de gostar de qualquer coisa. E ela não se aguentou na emoção. Estou muito feliz com isso. E hoje é aniversário dela, viu? 70 anos. Com muita coragem aí para mais 70, né, manhinha? Mas deixa eu escutar uma poesia. Ó, eu separei uma poesia sua. Não vale, Sofia. Eu não posso chorar. Que é Galope à beira-mar. Vou pegar uma colinha aqui, minha Fica à tia. vontade. Eu sempre faço isso. Meu verso reúne costumes de um povo que nasceu na sombra do sertão valente, fala das histórias de antigamente, contada nas rimas de um poeta novo. Quem ouve uma vez, quer ouvir de novo, que o verso é do mundo, do céu e do ar, tem marcas bonitas do improvisar, relembra a cadência do rei do Baião, o retrato vivo da cor do sertão, longe das areias da beira do mar. Coisa linda. Sabe que essa poesia, quando nasceu, eu lembro demais dela, porque ela é uma sequência de diversas estrofes. Quando eu tinha ali 14 para 15 anos, o pai estava nas cantorias, e aí ele ficava me chamando para declamar no intervalo de um baião e outro. E o que era que eu sabia? Eu sabia alguns versos de alguns cantadores dele, de João, de Sebastião, mas eu não declamava nenhum verso meu, que eu escrevia muito e guardava, escrevia e guardava. E quando eu aprendi fazer o galope à beira-mar, que tem uma métrica diferente, uma sonoridade diferente, tem uma sílaba a mais, é um estilo um pouquinho mais sonoro, né, mais melódico. Aí a primeira estrofe que eu fiz em galope foi essa daí, e aí eu fui mostrar ao Geraldo Amâncio, que é um gigante, sou fã de Geraldo no galope, e eu lembro que eu corrigi com o Geraldo todas essas estrofes do galope lá em casa. Não, isso aqui tá passando uma sílaba, vamos tirar, vamos colocar. E essa poesia, Sofia, ela deve ter 17 anos já. Ou seja, eu não tô ficando muito nova, não. Daqui a pouco eu tô na fila do INSS. Ainda tinha nessa estrofe, nessa poesia, era: nasci envolvida no véu do repente, sentindo os supapos do som da viola, o rio dos versos foi a minha escola, da fonte das rimas eu sou a vertente, meu vestido é feito os de antigamente, daqueles que a barra no chão quer manchar, no couro ou na sola aprendi a andar, criei-me na terra, longe do asfalto, de saia comprida, sem sapato alto, e não me acostumo na beira do mar. E eu quero saber mais de você. Você gosta de escutar o quê? Eu gosto de escutar cantoria, história de cantador, as músicas dos Marinho. Só isso. Somente.
Uma das coisas que eu vejo em você com muita pureza e com muita verdade é que você tem uma naturalidade muito grande. Falando no palco, a gente sente o quanto é orgânico, o quanto é natural, o quanto você faz isso sem nenhum esforço. Você lembra a primeira vez que você declamou para muita gente? Deixa eu ver. Foi quando papai começou a me chamar, quando ele se apresentava. Aí eu gostava de declamar poesia de outros poetas. E uma das primeiras foi a de Cancão. Somente. E eu gostaria de declamar ela. Ele disse: o poeta é quem mergulha num mundo bem diferente, como a rolinha que arrulha sobre o cipreste pendente, deslenda dos luminares, dos verdadeiros palmares, nas sombras do arrebol, das aragens congeladas que soluçam postadas na sepultura do sol. O poeta se arrepeia em casos sentimentais, sofre pela mágoa alheia, sente pelos animais, a todo espírito emotivo, generoso e compassivo, seja daquela ou daquele, o céu lhe dará perdão, porque do bom coração Deus está mais perto dele. Que coisa linda, meu amor. Eu dou por vídeo Cancão lá em cima. Fico imaginando, olhando assim, depois de tanto tempo que Cancão se mudou para... Porque Cancão é ave e é eterno, né? Cancão é o Deus de todos nós aqui, o Deus da poesia, na dimensão humana. Gosto muito da cachorra. E tem o que lá em Cancão? Cancão. Precisa mais de quê? Cancão. Você... E o vocabulário, né? Se preste, a riqueza das rimas. Eu disse a você mais cedo, quando a gente não estava gravando, o quanto a poesia mudou a minha vida. A luz da poesia, essa luz que nos faz não é ser melhor do que ninguém, nem ser diferente. Pelo contrário, a gente sente mais, a gente sofre mais, a gente chora mais, porque a gente parece ter um sétimo sentido de sensibilidade. E você está começando uma caminhada que ela já é bonita, ela já é vitoriosa, ela já é luminosa. E eu trouxe aqui os meus livros para você. Mas eu sei que muito em breve, quando eu vier novamente, eu vou estar recebendo os seus livros. Porque você tem muito a ensinar. Você já ensina a todos nós. Mas você tem muito ainda a deixar, a distribuir e a espalhar. E agora eu queria que você recitasse uma poesia do seu pai, como tantas vezes eu recitei uma poesia do meu pai. Tenho aqui, papai disse, como é, pai? Papai pode ajudar, viu? Do Crepúsculo. Crepúsculo da tarde. Sim, ele disse: o crepúsculo da tarde na cocheira, uma vaca mugindo pra parir e traquinos saguins a assistir o barulho que sai da forrageira. Um menino a brincar numa porteira e na baia relincha o alazão. Nas campinas o pássaro cancão canta a vida pra vida aproveitar e a coruja bailando no luar. São as cenas que eu assisto no sertão. Que coisa linda. Me lembrou de Dedé Monteiro, pelo horário e pela ode ao sertão. Sou fã de Dedé. E quem não é fã de Dedé? Dedé se Cancão era o nosso Deus, Dedé é o nosso Papa. Isso. E aí eu lembro que quando a gente estava na organização da primeira edição do Balaio Cultural, eu estou falando de fim de 2010, começo de 2011, Dedé vinha lançar o livro dele em Tuparetama, a gente já ali menina mais militando na cultura, e o livro de Gonga. Depois eu vou declamar um verso de Gonga que eu acho muito engraçado. Aí Dedé me ligou e era telefone residencial, não tinha celular na época, eu não tinha. Aí ligou lá em casa, a cidade, eu tô indo comprar o pão que a manhã mandou. Quando eu voltar, eu ligo pro senhor de volta. Aí ele disse, menina, ele sempre chamou menina Mariana. Aí disse, pois o mote é esse, quando você voltar eu quero o verso. Um café com pão quente às 5h30, deixar a casa cheirando a poesia. Foi onde surgiu esse mote. Eu não sei se eu vou lembrar todo, mas era alguma coisa assim.
quando a sombra do sol sai da campina. Não. Quando o claro da nuvem muda a cor, que a sombra do sol sai da campina, o alpendre recebe o morador regressando da luta campesina. Entre os ecos da casa sem cortina, corre um grito chamando por Maria, e da cozinha para a sala a boca esfria, o mormaço da xícara quase cheia, e um café com pão quente às 5h30 deixa a casa cheirando a poesia. Eu inverti a ordem da rima no começo, mas o verso era esse. Aí passou, a gente organizou o balaio, aí eu fui para a fila pedir o autógrafo de Gonga, do livro de Gonga, e Gonga não me conhecia. Aí olha como Gonga autografou o livro. Ele botou: Dedé tem dito para mim que você é quase o cão. O diabo mesmo é seu pai, com a viola na mão. E quem é filho do diabo não pode ser santo, não. Gonga Monteiro. Gonga. Isso é o repente, né? Isso é o improviso. Tem aquele poema de Gonga que Lucas Rafael até cita no poema dele, que é ruim ser irmão de Dedé. Sim. Eu acho aquilo de uma grandeza, não sei decorado, mas é de uma grandeza sem limite, Sofia, sem limite. Queria me despedir, que eu vou precisar pegar a estrada, mas vou me despedir com uma poesia para São José. Você tem alguma poesia para São José que você goste, sua ou de outro poeta? Que a gente se despede homenageando São José. Terra rica de ventre fecundante? Eu só lembro bem do começo. A gente declama junto, a gente faz aqui os três. Pode ser? Pode. Diga o que você lembra. Terra rica de ventre fecundante, mãe de grandes poetas repentistas, São José nos canais dos sertanistas corre a glosa de sangue delirante. Cada palmo de chão a quem te cante, cultivando no peito pés liristas, és a musa sublime dos artistas, faraós imortais da consoante. Mãe viola, rainha deste Egito, tem repouso no trono do seu mito e nunca falta no vate cantoria. Nunca falta no vate inspiração. Nessa fonte perene do sertão. Eu me banho de versos todo dia. Aí, ó, ficou a 3 aqui a poesia. E o Juan que sabia todo e foi lembrando a gente. Tem um mote muito conhecido, eu me despeço com ele, de Erasmo Rodrigues. Foi bacana que a gente conseguiu conversar numa mesa de café e com muita... Lembrando os versos, partilhando isso. O mote originalmente é para Ouro Velho. O poeta Erasmo fez: Ouro Velho, eu voltei pela saudade, mas na volta eu senti que sofro mais. Comecei a estudar, e eu vinha muitas vezes e pegava, descia, não em Tuparetama, pelo horário do ônibus, descia aqui na rodoviária daqui para ir para Tuparetama. Quando eu descia, mesmo que eu veja a cena, o pai estava me esperando para me levar para casa. E aí um dia eu disse: São José, eu cheguei pisando em cima de um rastro de pai pela estrada, procurando nas pontas de calçada um aboio perdido ou uma rima. Vim rever o teu povo e do teu clima, sentir ares de brisas matinais e ver tecido voando nos varais dos casebres mais simples da cidade. São José, eu voltei pela saudade, mas na volta eu senti que eu sofro mais. Eita, bonito. Posso dar um beijo? Pode. Aonde a pena do verso fez a curva, escrevendo com Jó o seu lirismo, Zé Catota usou com brilhantismo a caneta da alma de Coturva. Nosso céu mais azul se encurva para o nascer de um verso bem bonito. Essas ruas e pedras do Egito nos reluz que aqui tem raridade. Cada esquina das ruas da cidade tem um verso pedindo para ser dito. Que lindo. Poeta, muito obrigado. Satisfação Obrigada, receber você poeta. aqui, viu? Venha mais vezes. Fiquei muito feliz, não só com a sua vinda, com a vida da sua mãe também. A família Teles aqui. E Você viu que Sofia ganhou mais uma fã lá em mais casa, uma né? fã. E eu também, fã dela, eu gosto de gente assim, meu Deus, espontâneo. Verso bom, mote bom, né? O cabo vai na hora, né? Tá bom, já pagou a bandeja, já dá certo. Né? Então, minha gente, muito obrigado a vocês. É bom assim. Eu gosto de programas assim, orgânicos, sem Porque roteiro. a poesia, ela vai na alma. Exatamente. Poeta, eu quero lhe agradecer a sua família, a sua esposa, agradecer a Sofia. Como disse Sofia, você me encantou desde o primeiro segundo que eu vi o seu primeiro vídeo. Sou sua fã e tenho a melhor
da torcida, da energia, para que você continue a levar a poesia mais longe, a brilhar junto com a poesia, porque você nos orgulha. Muito mais importante do que a lei que estabeleceu São José do Egito como capital da poesia, muito mais importante do que o portal, que está a coisa mais linda, do que a viola ali, é a gente ver tantas Sofias continuarem a nascer em São José. É de fato confirmar a teoria de Braulio Tavares que Deus fez uma coisa diferente com essa água que passa aqui. Então você é uma iluminada, você é uma escolhida para perpetuar esse dom. E tenha certeza que você orgulha todo mundo que veio antes de você e que você vai orgulhar também quem vier depois de você. Deus lhe abençoe e Nossa Senhora lhe proteja sempre. Diga lá, poetas. Muito obrigado. Alguns exames revelam o corpo, outros a alma. A poesia popular do Pajeú sempre examinou o que há de mais humano em nós: o sentir, o sonhar, o resistir. O projeto Poesia em Exame volta a percorrer a região, levando junto aos resultados de saúde um convite à reflexão, ao encanto, à identidade. Poetas de ontem e de hoje se encontram em nossas mãos, nos lembrando que a palavra também é cura, que o verso também fortalece. Porque a saúde também mora na cultura, na memória, na emoção. E a poesia é um remédio que atravessa gerações. Poesia em Exame. Um projeto do grupo Pronto Mais. Pronto Lab. 32 anos. Com você sempre.